Olá, eu sou a Tamires Vertulli, da One Way Coffee, e hoje eu tenho um tema super importante, muito interessante, que vai agregar muito na sua vida e trazer uma excelência em todos os aspectos para a sua vida, que é a importância do consumo do café para o cérebro. Utilizamos o nosso cérebro para tudo, inclusive para enviar comandos para todos os lados dessa máquina incrível chamada corpo humano. Mas sempre que falamos em cérebro, é inevitável vir algo como pensamentos e um processo mais ligado ao cognitivo. Porém, o cérebro é basicamente o computador central, se eu puder falar dessa maneira, do corpo humano. E hoje eu vou citar alguns processos que o café reduz risco, que foram todos avaliados por pesquisas feitas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, que é a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, o traumatismo crânioencefálico, a importância do nitrogênio, que também acaba atuando no cérebro, e a pressão do sono, como é conhecida e falada pelos especialistas, e hoje você vai entender o que é isso. Então, a doença de Parkinson, os especialistas observam que a maior incidência da doença de Parkinson é observada uma baixa quantidade de dopamina no cérebro, que é produzido no sistema nervoso central. Então, esses estudos observaram que quem tem um consumo moderado de café entre 2 a 3 xícaras tem uma redução de risco de desenvolver doença de Parkinson, porque a cafeína, que atua no sistema nervoso central, ela estimula essa rede neural, inclusive entra em contato com ela, interage com ela, e por isso que quando tomamos uma xícara de café, sentimos um tipo de euforia que vem do estímulo de dopamina. A doença de Alzheimer, que é basicamente de uma maneira muito curta e muito geral essa explicação, é a morte dos neurônios. Existe uma célula no cérebro e essa célula se parte, uma proteína que faz parte dessa célula começa a intoxicar a rede neural onde faz as sinapses e basicamente o cérebro da pessoa, com o passar do tempo, ele começa a reduzir. E os neurônios, eles têm uma função muito importante no sistema nervoso central, e essa observação pelos especialistas foi atribuída também à cafeína, que interage no sistema nervoso central. Então, as pessoas que têm um consumo médio de café têm uma redução de risco de desenvolver Alzheimer. E isso é muito importante porque nós precisamos ter um cérebro ativo para cada vez mais reduzir riscos desse tipo de doença neurodegenerativa que sabemos que é muito terrível para quem sofre e para os familiares também. O traumatismo crânioencefálico foi um estudo realizado na Ásia e foi uma observação em vivo através de células e também de uma outra maneira. Então, não foi utilizado a cafeína, foi utilizado o caeol, que é um diterpeno, ou seja, um anti-inflamatório, e foi observada uma atuação farmacológica desse tipo de diterpeno, que ele pode ser observado através do café, que fazemos através do método prensa francesa, que observamos uma substância oleosa, porque a filtragem é muito razoável, tem uma trama muito larga, portanto você consegue ver esse material oleoso. Então, o tratamento foi atribuído a esse tipo de diterpeno e foi observado uma melhora maravilhosa e, inclusive, uma recuperação neuronal, uma resposta neuronal incrível. E isso é maravilhoso. Inclusive, os pesquisadores disseram que é possível estudar a possibilidade dessa atuação farmacológica desse diterpeno isolado nessas situações de traumatismo crânioencefálico.
O nitrogênio ele pode ser observado através da formação molecular da cafeína. É observado 3 pontos de nitrogênio e exatamente isso que me chamou a atenção para buscar saber. E o que isso significa para o corpo humano como um todo? O corpo humano, o corpo dos seres vivos, são formados basicamente por aminoácidos, proteínas e macromoléculas. As proteínas e as macromoléculas são basicamente compostos de 16% de nitrogênio. E os ácidos nucleicos, que são responsáveis pelos caracteres hereditários, por armazenar e também transmitir através do DNA e do RNA, ele também é formado a partir do nitrogênio. E nós, seres humanos e a maioria dos seres vivos, a não ser algumas bactérias, não conseguimos captar o nitrogênio do meio ambiente, do ar, através desse ecossistema em que vivemos. Então, nós consumimos o nitrogênio através de legumes, frutas, verduras e desse mecanismo. E através da cafeína. O que isso significa? Já foi observado em um estudo que o consumo do café ele reduz a falha da repetição do DNA quando ele é sequenciado. Então, nós queremos que a nossa posterioridade seja melhor do que a nossa e que tenha uma ótima saúde, ótimos caracteres hereditários para que sejam pessoas que continuem vivendo e transformando a própria vida e a vida acrescentando na humanidade de uma maneira positiva. E o café nos atribui essa coisa maravilhosa chamada nitrogênio. E a pressão do sono, como é conhecida pela ciência, é o que nós precisamos para uma redução energética durante o dia e vai chegar um momento que vamos dormir como uma vida comum e normal. E a cafeína, essa redução de pressão do sono é atribuída à cafeína e por isso muitas pessoas tomam café quando precisam ficar acordados por um longo tempo ou quando não tem uma noite bem dormida ou um bom descanso, tomam café para que dê um up no dia. E o que isso significa? A cafeína, ela se conecta na mesma rede neural da adenosina que provoca essa pressão do sono. Porém, a cafeína, ela chega ao receptor de adenosina com mais velocidade, portanto, ela reduz, ou como se eu puder falar dessa maneira, bloqueia essa redução de sono e nós temos uma sensação de uma alta energética até que essa cafeína seja metabolizada em sua maior parte. E por que isso é tão importante? Nós consumimos café no primeiro momento do dia e ao longo do dia também, após o almoço, no meio da tarde ali, existem pessoas que tomam café até à noite. Meu pai toma café à noite. Mas o café ele funciona de uma maneira para cada pessoa e a quantidade é o consumidor que deve adequar ao seu corpo. O corpo humano, apesar de ter basicamente a mesma substância, cada um responde a um tipo de consumo de uma certa maneira. Existe um tipo de consumo que é aprazível para uma pessoa, mas não é aprazível para outra. Então, a ciência observa, através dos estudos, que o consumo médio, que está entre 3 a 5 xícaras de café por dia, ele é o consumo que mais se observa um ganho, que mais se aproveita de todos os benefícios que o café pode ter para a sua vida, de todos os impactos positivos que ele causa na sua vida e que também, dentre os consumidores de café globalmente, esse consumo moderado que se estabelece como o consumo médio dos consumidores. E isso é muito importante saber para você ter um norte, mas o que vai definir qual tipo de consumo é bom para você é a sua resposta ao café que você está consumindo. Então, o café agrega na nossa vida de uma maneira muito especial e hoje estamos vivendo em um mundo cada vez mais competitivo por sua evolução e
pela mudança dos mercados. Então, nós também queremos, por uma realização pessoal, ter uma boa atuação nos mercados em que nos dispomos como profissional e também na nossa atuação de vida pessoal, com as nossas relações com nossos familiares, amigos, amor e seja lá o que for, e também na prática de atividades físicas para mantermos uma vida equilibrada em todos os âmbitos. E o café te proporciona tudo isso, inclusive te ajuda a manter um cérebro melhor, saudável, reduzindo riscos de doenças neurodegenerativas e também provocando uma manutenção para que você chegue muito mais longe e alcance o topo ao qual você definiu como objetivo de vida. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!